Olá, meu nome é Poliana e junto com a Valéria apresentaremos hoje o trabalho HTLV, o vírus negligenciado, desenvolvido para a disciplina de extensão sob orientação do professor Fábio Pildonas. O tema que escolhemos trata de uma infecção pouco conhecida, mas com enorme impacto para a saúde pública brasileira. Iniciamos com a seguinte pergunta: o que é o HTLV? O HTLV, ou vírus linfotrópico de células T humanas, foi o primeiro retrovírus humano com potencial oncogênico a ser descoberto, ainda na década de 1980. Ele pertence à família dos retrovírus, a mesma do HIV, e tem como principal alvo as células de defesa do organismo, especificamente os linfócitos T, CD4+. O vírus possui 4 subtipos: HTLV1, 2, 3 e 4. Os subtipos 3 e 4 estão restritos à África subsaariana e, até o momento, não tem doenças associadas confirmadas. Já o HTLV1 é o subtipo de maior relevância clínica, sendo responsável pelas principais doenças que veremos a seguir. Do ponto de vista epidemiológico, o HTLV representa um problema de saúde pública mundial. E aqui vai um dado que poucos conhecem. O Brasil é o país com maior número absoluto de pessoas infectadas no mundo. A prevalência na população geral varia de 0,01% a 1,35%, dependendo da região, sendo muito mais elevada no norte e nordeste do país. Globalmente, o vírus é endêmico no sudoeste do Japão, no Caribe, na África Central e Ocidental, no sudeste dos Estados Unidos e na América do Sul. No Brasil, a triagem em bancos de sangue para HTLV1 e 2 é obrigatória desde 1993, o que ajudou a reduzir a transmissão por transfusão. Ainda assim, a infecção permanece amplamente negligenciada, tanto pela população quanto por muitos profissionais de saúde, o que torna a conscientização sobre ela ainda mais urgente. E como ocorre a transmissão? O HTLV se transmite por contato célula a célula, ou seja, ele precisa de células infectadas para passar de uma pessoa para outra, diferente de vírus que circulam livres no sangue. As vias de transmissão são divididas em 2 grandes grupos. A primeira é a via sexual e hematogênica, relações sexuais desprotegidas com maior risco de homem para mulher, compartilhamento de agulhas e seringas contaminadas e transfusão de sangue ou transplante de órgãos. Vale lembrar que no Brasil a triagem em bancos de sangue é obrigatória, como já foi falado desde 1993, e para órgãos desde 2009. O que reduziu significativamente essas vias. A segunda é a via vertical, que ocorre da mãe para o filho. A principal forma é o aleitamento materno prolongado, responsável por grande parte das transmissões verticais. Por isso, mães soropositivas para HTLV são orientadas a não amamentar. A transmissão transplacentária também é possível, embora menos frequente. Passando para as manifestações clínicas, o HTLV1 pode causar 2 doenças principais. A primeira é a ATLL, leucemia e linfoma de células T do adulto. Trata-se de uma neoplasia hematológica extremamente agressiva, que acomete entre 3% e 5% dos infectados. Suas manifestações incluem linfadenopatia, ou seja, aumento dos linfonodos, lesões de pele, hipercalcemia, que caracteriza pela elevação do cálcio no sangue, e infecções oportunistas, que ocorrem porque o sistema imune está comprometido. Um aspecto importante é o longo período de latência. Os sintomas surgem em média 20 a 30 anos após a infecção inicial, o que dificulta muito o diagnóstico e o rastreamento. A segunda doença associada ao HTLV1 é a HAM, ou mielopatia associada ao HTLV1, também chamada de paraparesia espástica tropical. É uma doença neuroinflamatória crônica que afeta a medula espinal. Suas principais manifestações são a paraparesia espástica, ou seja, dificuldade progressiva para andar, incontinência urinária e disfunção erétil. Ela acomete cerca de 4% dos portadores e é a mais frequente em mulheres. Além dessas manifestações centrais, o HTLV1 ainda está associado a outras condições, como uveíte, dermatite infecciosa, artrite e alterações pulmonares, o que reforça o caráter sistêmico da infecção.
Agora, para entender como o HTLV1 causa câncer, é preciso compreender o que ele faz dentro da célula. O alvo principal do vírus é o linfócito T-CD4, uma célula fundamental da imunidade. Ao infectar essa célula, o vírus integra seu material genético ao DNA do hospedeiro e passa a produzir uma proteína chamada TAX. Essa proteína é o grande vilão molecular do HTLV. Ela bloqueia a apoptose, ou seja, a morte celular programada da célula, e estimula a replicação contínua e descontrolada dos linfócitos infectados. Em 1 a 5% dos portadores, esse acúmulo de replicações ao longo de décadas culmina em mutações malignas, levando ao desenvolvimento da ATLL, um câncer hematológico de difícil tratamento e prognóstico reservado. Vale lembrar que o diagnóstico do HTLV segue um fluxo em 2 etapas. A triagem inicial é feita por ELISA, ou quimioluminescência, técnicas sensíveis utilizadas rotineiramente em bancos de sangue e serviços de saúde. Quando o resultado da triagem é reagente, é necessário um teste confirmatório, o Western blot, LIA ou PCR. Além de confirmar a infecção, o Western blot e o PCR permitem distinguir entre os subtipos HTLV1 e HTLV2, o que tem implicações clínicas importantes. Um resultado negativo exclui a infecção na maioria dos casos. A exceção é quando houve exposição recente. Nesse caso, recomenda-se repetir o teste após 90 dias para cobrir o período de janela imunológica. Mas então, existe tratamento? Infelizmente, não existe até hoje um tratamento curativo para o HTLV. O manejo clínico é direcionado ao controle das complicações de cada doença associada. Para a HAM, o diagnóstico e início do tratamento precoce, idealmente nos primeiros 5 anos após o surgimento dos sintomas, são determinantes para um melhor prognóstico e para retardar a progressão da incapacidade funcional. Para a ATLL, o Ministério da Saúde autorizou, em 2016, o uso da combinação de zidovudina com interferon-alfa, que é o esquema terapêutico disponível no SUS. O acompanhamento multidisciplinar é essencial e o suporte psicológico também é parte fundamental do cuidado, dado o impacto emocional que o diagnóstico causa nos pacientes e familiares. E, por fim, a prevenção, um ponto fundamental. Não existe vacina contra o HTLV. Por isso, as estratégias preventivas dependem totalmente de mudanças de comportamento e de políticas de saúde pública. A prevenção da transmissão parenteral envolve a triagem obrigatória de doadores de sangue e órgãos, testagem após acidentes com perfluorocortantes e educação em saúde. Para a transmissão sexual, recomenda-se o uso de preservativos e a triagem em indivíduos com suspeita de IST, além de reprodução assistida para casais sorodiscordantes que desejam ter filhos. E para prevenir a transmissão vertical, o pré-natal deve incluir testagem para o HTLV, com contraindicação ao aleitamento materno para as mães soropositivas. Então, desde já agradecemos você que assistiu essa apresentação até o final. E aqui estão as nossas referências. Obrigada.